Pessoal entrando aí, boa noite pessoal, boa noite. Salve galera, como vocês estão? Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje eu acho que o Wi-Fi vai estar um pouquinho melhor, assim espero. A Vanessa, nossa convidada, já está presente. Guilherme, Samantha entrou, boa noite Samantha, boa noite Guilherme, boa noite para todo mundo. Ó meu pai, Joselito. Salve Gui, tudo bem? Tranquilo? Gente, hoje a minha convidada é muito especial, é uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível. Ela se chama Vanessa. A Vanessa ela tá morando nos Estados Unidos já faz um bom tempo e ela tá aqui já dentro da live. Ela vai falar com a gente. Só vou esperar o pessoal começar a entrar para chamá-la, tá? Ela vai falar sobre essa experiência dela nos Estados Unidos, as dificuldades, o que foi positivo, o que foi negativo, o que ela gostou mais, todas as experiências que ela teve. Ela vai dar dica para quem quer fazer, quem tem esse sonho de fazer um intercâmbio, quem tem um sonho de morar fora. Então eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante, vai ser um papo muito enriquecedor, né? Valdionor entrou aí, boa noite Valdionor, Paulinha. A conexão tá ok, tá tudo certo, tá tudo bem aí. Porque na semana passada deu umas travadinhas aí, mas espero que esteja melhor. A Paulinha já entrou. Boa noite Bia, boa noite Diego. Vou só esperar mais um pouquinho para o pessoal começar a entrar. E aí eu já começo o nosso bate-papo. Que a Van já tá aí. Então daqui a pouco a gente começa. Joselito aí mandando, amo demais, chamo pai. Boa noite, Valdionor. Aí a gente tem gente aí, ó, tem gente de vários lugares aqui hoje, tá? Vou falar com uma pessoa lá dos Estados Unidos, mas tem gente aí de Porto Alegre também. Tem gente de vários lugares aí, um prazer aí. Tá todo mundo junto aqui. Acho que eu já vou começar. Já vou chamar aqui a Van. A gente bater um papo. Então ficar ok. Olá! Boa noite, Van, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Nossa, meu rosto cortou Tudo assim. bem, graças a Deus. Tudo certo, né? Eu também tava grandão, já tenho que dar uma encolhida, porque ele dá uma dividida boa, né? Eu falei, ué, gente, achei que ia ter mais espaço em cima, mas tudo bem. Você tá bem? Como é que vocês estão? Tudo certo aí? Tudo bem, a gente teve aqui um alerta de enchente hoje, mas tá tudo bem, tudo bem. Mas foi só alerta, não aconteceu nada, não teve nada mais. Na minha área foi só alerta, né? Não posso garantir nas outras, mas aqui na minha foi só alerta. Caramba, caramba. Pegou de surpresa, ninguém esperava. Não, tem chovido assim essa semana, até chovido mais do que o esperado. Geralmente esse mês assim de julho já não chove mais tanto, né? Abril é quando chove bastante. Mas estamos aí, né? Tava calor semana passada. A gente chegou a 40 graus semana passada. Nossa, 40 graus, caramba. Aqui eu vou te falar que tá meio. Tem dia que tá frio, mas tem dia que tá calor, mas tá nesse dia, sabe como que é aqui, né? Aqui em um dia só faz tudo. Faz calor, faz frio, faz sol, faz tudo. É São Né? Paulo, né? São Paulo. É. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que estão as coisas aí nesse período de pandemia? Não está um tempo fácil aqui, as coisas estão tão difíceis. Pelos números aí, as coisas também estão bem complicadas. Queria saber como é que estão as coisas aí nessa pandemia. Então, aqui na verdade, né, as coisas continuam meio que na mesma. A única coisa é que começaram a reabrir, mas logo que começou tudo, primeiro que eles não incentivaram ficar em casa, né? Começou mais com os próprios negócios incentivando a ficar em casa, mais do que, tipo, presidente ou, sabe, estado. Não ficou assim. E aí depois o presidente deixou que os governadores decidissem o que eles quisessem fazer com cada estado, né? Porque aqui geralmente as leis não se aplicam para todos os estados. Cada estado tem sua lei. Então, nessa, alguns estados começaram a abrir antes, outros estados começaram a abrir depois. Só que nessa de abrir antes, muitos estados que abriram antes agora estão fechando novamente, porque eles abriram muito cedo. A Virgínia abriu o quê? Acho que não faz nem um mês, na verdade, que começou a abrir, e aí abriu aos poucos, né? Teve a fase um, onde alguns comércios podiam voltar a reabrir, aí a fase 2 agora, estamos na fase 3.
né? E de abriram alguns bares e restaurantes, mas tudo com, como que fala? Com Restrições. restrições, restrições, obrigada. Isso vai acontecer algumas vezes, sempre acontece quando eu começo a falar muito português, gente. Desculpa, mas acontece. Não, mas eu também, ó. Eu que estou te entrevistando, às vezes vai acontecer isso comigo, que você quer sua ajuda também. Não, então já fica aí o aviso. Ô, Vai, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que o pessoal, como que a maioria das pessoas vem recebendo essas ordens, né? Você falou que é mais por região, mas, por exemplo, a cidade onde você mora, mais para frente no nosso bate-papo, a gente vai falar sobre isso, sobre os lugares onde você morou, onde você está morando. Mas como que o pessoal está recebendo? Porque aqui eu vejo o pessoal, aqui no Brasil, eu vejo o pessoal muito chateado, muito bravo em ter que ficar em casa, ou ter que ficar mais restrito a algumas coisas. Como que o pessoal aí está recebendo essa separação, né? Ter que ficar em casa mais, ter que ir com calma aos lugares. Então, no começo, assim, nessa questão de ficar em casa, tava muito aquela coisa, tem gente que tá acreditando, tem gente que não tá acreditando. E aí a gente teve aquela febre da galera indo para os supermercados e levando tudo, tudo assim, né? Quem me acompanha no Instagram viu que teve uma vez que eu fui no supermercado, não tinha água, não tinha papel toalha, não tinha papel higiênico e as coisas assim, tudo fora de estoque. O pessoal falou assim, meu Deus, né? Parecia que tava vindo um apocalipse zumbi, assim, o pessoal guardando tudo em casa, estocando como se fosse ficar meses em casa. Então, eu acho que foi muito de fases. Começou numa fase onde as pessoas estavam com medo, depois passou por uma fase que já o medo não era tanto do vírus, o maior medo era a questão do desemprego. Porque aí, quando eles tentaram fechar tudo, a maioria das pessoas aqui trabalham com empregos que não são essenciais, né? Você vê, tipo, os salões de beleza que fechou, eu fiquei sabendo que no Brasil eles nem fecharam o salão de beleza, aqui todos os salões de beleza fecharam, não podia fazer unha, não podia ir no shopping, todos os shoppings fecharam, então muita gente perdeu o emprego. E como aqui não tem essa de CCLT, né, onde as empresas precisam te manter, as empresas simplesmente desligaram todo mundo, né? E aí passou o Nossa. desespero das pessoas, porque aí ficou aquela, poxa, mas agora eu não tenho dinheiro, e eu tenho essas contas para pagar, e o que que vai fazer? Então o medo não foi mais tanto do vírus, foi mais em questão do desemprego. Aí agora que as coisas estão começando a reabrir, tem o pessoal que é mais. Que aqui é muito separado, né? O pessoal no Brasil só fala esquerda e direita, né? Aqui são os democratas contra os republicanos. E os democratas estão ok, né? Tipo, a gente vai usar máscara, não tem problema. Aí os republicanos ficam nesse vai não vai. Tipo, você tá me obrigando a usar máscara, mas eu sou um sujeito livre, eu faço o que eu quiser. Então tá. Eles são mais ou menos, depende do dia. Aqui onde eu moro, eu acho que eles até estão aceitando mais, e o governador, ele proibiu que você entre no estabelecimento sem máscara. Então aqui tá obrigatório. Entendi, entendi. O que a gente pode esperar e ser o mais otimista possível é que essa situação se normalize, porque realmente não é fácil. A gente sabe que existem coisas que precisam acontecer para evitar, né, que o vírus se estenda cada vez mais, mas é uma coisa muito difícil, né, porque a gente está sempre acostumado, mas eu acho que a gente vai dar mais valor às coisas, acho que a gente tem que aprender muito com tudo isso, né? Sim, exatamente. Eu acho que é um momento que as pessoas estão realmente dando valor, né? Principalmente aqui que o pessoal trabalha muito, o pessoal está muito sempre ocupado. Esse momento de você de sentar, né? E você, nossa, o pessoal começou a comprar coisa para casa, sabe? Tipo, vou pintar a casa, começou a fazer projeto em casa. E era É, coisa que o pessoal não fazia antes, né? Tipo, aqui é eles verdade. sempre tinham essa questão, tipo, nossa, tô trabalhando. Agora a gente tá viajando. Então não tinha esse momento de ficar em família, né? Então, acho que é um momento que a gente aprende, né? Sim, com certeza. A gente tem que tirar sempre lições boas. Van, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você já está aí faz 6 anos nos Estados Unidos. Você está com 26 anos, você chegou aí com 20 anos, é isso? 20 anos, exatamente. Tá, eu queria te perguntar, isso sempre foi um sonho que você teve? Era algo que você precisava fazer? Ou foi acontecendo aos poucos? Como que aconteceu essa ideia? Como que surgiu tudo isso? Então, é muito engraçado quando as pessoas me perguntam isso, porque na verdade eu não queria vir pra cá. Eu bati o pé falando que eu não queria. O meu irmão tá assistindo, ele vai poder confirmar que eu não queria ser com um Samsung Galaxy. Ele me convenceu a vir. Foi assim que ele me convenceu. Eu não queria vir de jeito nenhum. E aí ele falou assim: não, mas pelo menos preenche os documentos. Aí eu comecei a preencher os documentos, só que aí aconteceu do meu pai falecer. E aí, quando meu pai faleceu, eu falei, agora é que eu não vou mesmo, né? Agora eu não vou, não tem o que vocês façam, eu não vou. E aí o meu irmão começou a conversar comigo, e aí tava na época que todo mundo tava tendo WhatsApp, né? Eu queria ter um WhatsApp, meu celular não era smartphone.
E aí o meu irmão me falou pra mim, falou assim, meu, eu te dou esse Samsung, ele tinha acabado de passar para outro Samsung, e ele falou assim, eu te dou esse Samsung se você pegar, se você aplicar. Falou assim, só aplica, vê se você consegue uma família, só aplica e vai. Aí foi assim, e aí no final eu acabei conseguindo família em 3 semanas, né? Aí eu vim. Só para eu entender um pouco sobre isso, pegar essa família, arranjar essa família através de agência, como que funciona tudo isso? E para qual lugar que você foi quando você saiu daqui? Qual foi o estado? Sim, é com uma agência, eu fui pela Cultural Care, e a Cultural Care ela trabalha junto com a Education First, que é uma agência maior de intercâmbio, mas a Cultural Care ela só é au pair, né? E eu vim com eles, né? Então eu fiz toda a aplicação com eles. Eles têm um site mesmo que eu fiz toda a aplicação, e aí você precisa de referências, você tem que ter experiência com crianças. Então, eu peguei referências. A pastora Sueli mesmo foi uma das minhas referências, né? Porque eu ficava lá com os adolescentes da igreja. A Adriana também, porque eu cuidei do berçário, então eu usei eles como referência. E aí, depois disso, você fica online, né? Que eles chamam. E aí você pode fazer entrevistas com famílias. E aí você procura uma família, né, que te dê a melhor combinação. Então, eu acabei indo para uma família em Bowie, em Maryland, e eu fiquei lá com eles por um ano. Certo. Isso que você disse já me abre mais um pouco a mente, porque a gente sempre pensa que fazer intercâmbio é algo muito inacessível, é algo muito difícil da gente conseguir fazer isso. Eu sempre tive muito esse pensamento, e aos poucos meu pensamento foi mudando. Você dizendo isso, as coisas até abrem um leque maior para esse tipo de coisa, né? Porque a gente sempre tem o pensamento de que está muito distante de nós. Nossa, fazer um intercâmbio, caramba! E aos poucos a gente está começando a mudar um pouco isso. Pô, é possível você fazer isso. Dá se você se programar. Quando você chegou, eu imagino, eu tenho 21 anos hoje. Eu imagino você com 20 anos, você estava eu imagino que você tivesse esse sentido meio perdido. Pô, eu estou num país novo, onde eu não conheço muita gente, eu queria saber do teu inglês. Como que estava o teu inglês quando você chegou? Você já chegou sabendo falar? Como que foi tudo isso? Eu já tinha inglês intermediário, né? Mas é aquela coisa do brasileiro, né? Eu escuto bem, eu entendo, é só falar que tem aquela dificuldade, né? Então era muito assim, eu conseguia entender, não tinha problema nenhum. O meu maior problema era a vergonha, eu ficava com muita vergonha de falar. Então, mesmo na primeira semana, que antes da gente ir para a família, a gente faz uma semana de treinamento numa universidade. Então, nessa primeira semana, meu, eu grudei nas brasileiras e eu não queria falar inglês com ninguém, eu não queria. E aí, quando eu fui para casa da minha host family, eu no começo fiquei com um pouco de vergonha, mas eles mesmos falaram que em uma semana meio que eu deslanchei. A questão desse intercâmbio, assim, o que mais pega é você ficar com as crianças o dia inteiro. Porque, meu, criança não fecha a boca. Eles falam o dia inteiro. Então, ou você aprende inglês, Mas, ou mas, você aprende. então isso te ajudou, né? Porque você vai escutando e isso vai te ajudando. Sim, exatamente. Ajuda muito. No começo é engraçado, porque principalmente você pega criança pequena fala muita palavra errada, né? Igual qualquer outra criança. Assim, você está aprendendo a falar, isso é uma palavra errada. E aí você se pega falando a palavra do jeito dele, aí vem os pais te corrigir, sabe? Não, não é assim. Ele fala assim, mas é errado, tá? Você tem que falar desse jeito. Sim. Mas Ah, ajuda. sim, entendi. Sim, eu imagino. Eu imagino muito isso. Você disse para mim, desculpa, acho que você já me avisou isso, mas qual é o estado que você chegou em qual cidade quando você fez a primeira cidade? A primeira cidade que eu morei foi em Bowie, e ela é localizada no estado de Maryland. Certo. E você falou que você chegou no emprego. Vou até falar a pronúncia, você já me fala se eu tô certo, se eu tô errado. O primeiro emprego que é para você cuidar das crianças é au pair, au pair. É o au pair. O au Ah, pair, na tá. verdade, é E uma como é que. palavra francesa, né? Então não tem problema falar errado, você não pode falar que é do Ah, inglês. então tá tranquilo, porque inclusive a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente sobre pronúncia, porque, né, eu acho que tem muita coisa que eu falo que eu tô achando que eu tô arrasando, mas eu não tô. Deixa eu te fazer. Você acabou de falar, o au pair, você cuida única e exclusivamente das crianças, você não tem nenhum compromisso com a casa. É relativo isso, depende de cada família, né? Eles podem pedir que você faça alguma coisa na casa, desde que seja relacionado às crianças. Por exemplo, se você deu Certo. almoço para as crianças, você lava a louça das crianças. Pô, as crianças usaram roupa, né? Tem roupa suja, aí você lava a roupa suja das crianças. Mas depende de cada família. Na minha primeira família, eu tinha 2 crianças pequenas e uma criança mais velha que ia para a escola. Então, com eles, eu não fazia tanta coisa de casa, porque meu foco era mais com as crianças, porque eu ficava o dia inteiro com as crianças.
Já na minha segunda família, que minhas crianças eram mais, eram maiores, elas iam o dia inteiro para a escola. Então eu já era responsável pela roupa delas, porque eu não tinha muita hora de trabalho, já que elas estavam a maior parte do tempo na escola. Sim. Entendi. E aí você falou para mim, você ficou quanto tempo trabalhando como au pair? São 2 anos de programa. Tá. E dentro desses 2 anos, enquanto você trabalhava com isso, você fazia algum curso, fazia alguma escola, você estudava inglês de alguma outra forma, o seu único compromisso era exclusivo com o trabalho? Não, nesse intercâmbio você é obrigado a estudar, né? Aqui quando você faz alguma aula, eles têm para saber o quanto essa aula vale, eles colocam, como que eu diria isso? Eles calculam por créditos, né? Então, no intercâmbio de au pair, você precisa ter pelo menos 6 créditos ou você não concluiu o seu intercâmbio. Então, até para você ficar um segundo ano, se você não tiver pelo menos 6 créditos, você não pode. 6 créditos geralmente é igual a 2 aulas, sabe? Tipo, 2 classes, e as classes geralmente demoram Sim, sim. 8 ou a 10 semanas, depende de cada escola. Então, eu fiz sim, no Entendi. meu primeiro ano. Eu sempre estudei inglês. Durante os 2 anos, o meu foco era inglês, porque essa era a minha intenção, na verdade, né? Eu só queria aprender o inglês e depois só voltar com o Brasil com o meu inglês lá. Lindo, né? Maravilhoso. Como os nossos planos mudam, né, Van? Fico imaginando, você com 20 anos você tinha esses planos, mas já está há 6 anos aí. 6 anos. Você ficou trabalhando durante um ano como au pair, foi Os isso? 2 anos, eu fiz 2 anos de programa. 2 anos. Uhum. Certo. O seu segundo emprego foi qual? E aí, depois disso, eu continuei trabalhando como babá, porque aí eu quis fazer faculdade, né? Eu acabei decidindo ficar aqui, fazer faculdade, e aí, para poder pagar a faculdade e me manter, eu fui trabalhar de babá, já que eu já tinha experiência, e eu fiquei só como Tá. babá. E fala pra mim um pouco dessa diferença, só para eu entender e até quem está assistindo a gente entender um pouco melhor. A diferença do emprego do au pair para babá, existe alguma diferença ou você, as mesmas coisas que você fazia do seu primeiro emprego, nesse segundo também não mudou muito? Então, são mínimas, né, as diferenças. Assim, quando vem com a questão de você cuidar da criança, é basicamente a mesma coisa, porque no au pair você está cuidando de criança. A maior diferença é que eu fazia, eles chamam, né, que tem 2 tipos de babá, né, que eles chamam o live in e o live out. Eu era o tipo de babá que era live out, então eu vivia fora da casa da família. Se você é live in, Ah, você mora na casa da família. O pessoal que fica como live in, eles são mais parecidos com as pessoas, com o au pair. O pessoal do live out, não, porque como você não mora na casa da família, geralmente as suas responsabilidades diminuem e você também acaba trabalhando menos horas porque você não mora lá com eles. sim, entendi. E nesse seu segundo emprego como babá, você trabalhou na mesma cidade ou você já estava em outra cidade? Eu já estava em outra cidade, aí eu já tinha me mudado porque foi depois do meu segundo ano, então eu já estava aqui em Virgínia e eu estava morando aqui em Woodbridge, né? Aqui, não na casa onde eu moro, mas aqui nessa cidade que eu moro agora. E eu trabalhava em outra cidade que é conhecida como Arlington. Nossa, já cuidei de muita criança, gente. Na primeira família eu cuidei de 3. Eu lembro que eu via no seu, eu via em, acho que era no Story, era uma molecada bonita pra caramba. Ah, Não sei se eu tô enganado. não, acho que a criançada é bonita mesmo. Eu sempre tive sorte, a criançada que eu cuidava era bonita e eu mandava eles tomar banho, né? Outra coisa que não é costume aqui, mas aí a gente manda a criançada tomar banho. Mas Véi, como que era essa relação com a família? Era um tratamento bom? Era uma relação boa? sim, é muito diferente do que no Brasil, né? Porque esses trabalhos, assim, geralmente de limpeza, jardinagem, babá, sabe? Eles não olham para você do mesmo jeito que o pessoal às vezes desconsidera esses trabalhos no Brasil, sabe? O pessoal tem muito mais consideração. E aqui é o que eles falam, né? Que você acaba se tornando meio que parte da família. Você cuida daquelas crianças, você está mais tempo com as crianças do que os próprios pais. Porque como os pais estão trabalhando direto, eles não estão em casa, você acaba ficando mais tempo com a criança. E aí você meio que vira família, né? Do pessoal. Então fica muito aquele. Não é eu não diria que seja uma relação de amizade, porque é uma relação bem profissional, mas não é também muito profissional ao ponto que você não se sinta à vontade perto dos seus chefes, entendeu? Sim, sim. Eu acho que acho que você está querendo dizer que é um trabalho muito mais. Tem uma valorização muito maior aí do que aqui. Sim, tem uma valorização muito maior, sabe? Você não se sente como, tipo, ela é a empregada, sabe? Não tem esse sentimento aqui, sabe? Eles não falam com você desse jeito. E tem até famílias, tipo, uma das famílias que eu trabalhei, a mãe chegava em casa e ela, tipo, falava, tipo, ai, nossa, você pode trabalhar até o dia, eu preciso muito ir sair com meu marido, sabe? É diferente.
né? Que às vezes, Sim. se fosse, tipo, outra chefe, que era tipo, eu preciso que você faça isso, isso e isso, entendeu? É uma relação diferente. Tipo, você pode? Você tá disponível? Se você não estiver disponível, você sabe outra pessoa que seja disponível? Sabe? É diferente. Entendi. Nessa época você já estava fazendo faculdade. Já tava fazendo faculdade. Eu trabalhava de manhã e Certo. estudando à noite. Tá. Fazendo só uma retro do que a gente já falou. Você chega nos Estados Unidos com 20 anos, era numa pegada que você não queria, não estava muito afim de ir, tinha algum, você não imaginava isso, não era um sonho teu. Então você vai para os Estados Unidos, você acredito que começou a gostar de tudo, fez durante 2 anos o plano, fez como au pair, né? Ficou como au pair durante 2 anos, dentro daquele plano, estudando inglês e tudo mais. Depois você começou a trabalhar de babá. Uhum. E aí, trabalhando como babá, você acabou conciliando também com a faculdade. Faculdade de quê? Eu faço economia com contabilidade. Faço duas faculdades ao Certo. mesmo tempo. Isso. Que isso, ela tá demais, ela. Não, é aqui, ó. Esqueci. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, que é uma coisa que eu fiquei curioso também, em dúvida. Quando eu mandei aquela caixinha de pergunta no Instagram, me perguntaram também. Você podia ficar até durante quanto tempo nos Estados Unidos? Era dentro desse plano de 2 anos, porque você já está há 6 anos, né? Então, você ficou esses 2 anos porque era o previsto dentro do programa que você estava pertencendo. Como que aconteceu isso depois? Então, o au pair, na verdade, quando você vem, ele é por 12 meses. E aí você pode escolher, se você quer ficar mais tempo, você pode escolher entre 6, 9 ou 12 meses novamente. Eu falei, se eu vou ficar os outros 12 meses novamente. Então, por isso que eu fiquei os 2 anos au pair e esse é o máximo que você pode ficar. Depois disso, eu voltei para o Brasil. E aí, no Brasil, eu tirei o visto que eles chamam de F1, que é o visto de estudante, que me autorizou a voltar para os Estados Unidos e estudar aqui por mais 4 anos. Então, por isso que ficou esses 6 anos disso, dos 2 anos de au pair e os 4 anos de estudante. Ah, entendi. Então você tem aí 4 anos que você ainda tá acontecendo. Exatamente. Ah, tá, entendi. Outra pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que é muito interessante, quando você foi para aí, uma coisa que mudou também foi que você conheceu o Carlos, certo? Sim, Eu queria conheci o saber cara. se nesse período, quando como babá, a gente está falando aí de quando você começou, você saiu do au pair, começou a trabalhar como babá, você já conhecia o Carlos e em que época que vocês se conheceram? Eu conheci o Carlos, eu tinha 1 mês e meio nos Estados Unidos. Eu cheguei em junho e eu conheci o Carlos em julho. Ah, então é desde au pair. Desde au pair, conheci ele na era au Ah, pair. tá. Entendi. Ele é americano. Ele é americano. Ele fala que não é, mas ele é assim. Nasceu aqui pertinho. Da última vez que eu te vi, você estava com ele, foi no casamento da Paula, amiga nossa, Uhum. e ele parece gostar do Brasil. Ele gosta do Brasil? Nossa, ele ama o Brasil. Ele ama. Ontem, eu não sei se vocês já ouviram falar no programa chamado 90 Dias para Casar. E a gente assiste e se diverte. E aí a gente estava assistindo ontem e tinha um rapaz que ele estava no Brasil, né? E ele falou assim: quando eu for pro Brasil eu vou poder falar as coisas. A gente tava até brincando que eu falei pra ele: tá bom, então, quando você for pro Brasil, você vai ter que ir lá no Sardinha, né, na rua de casa, comprar pão. Aí ele ficava gritando aqui em casa, tipo, 2 pãozinho, cafezinho, tentando falar. E ele dá uma arranhada, Van? Ou ele não é algo que interessa muito ele? Tipo, Não, a língua sim, portuguesa. ele se dá muito bem, na verdade, com o português. Até porque a família dele fala espanhol, né? Então ele já fala inglês e espanhol, isso ajuda bastante. E ele tem um interesse, né? Então, toda vez que minha mãe tá aqui ou que a gente tá com meus irmãos, ele sempre se esforça a falar em português. Então, ele manda bem. É conjugar o verbo que é difícil até pra gente, que cresceu aí falando Sim. português, mas ele manda bem no português. Então vocês estão juntos quanto tempo, mais ou menos? Vai fazer 6 anos esse mês, né? Esse mês faz 6 anos. Ah, já estão casados há quanto tempo? Então, a gente tá tentando casar, né? O coronavírus não tá deixando a gente casar. A gente tá... Ah, mas não foi no civil, vocês casaram já, não? Hã? No civil, vocês já chegaram a casar, não? Aqui, mas como no Brasil não vale, é como se a gente tivesse casado. A gente é casado só Ah, aqui, no Brasil ainda não, mas sim. Aí a gente ah. casou em 2018, em outubro de 2018, no civil. Mas isso te torna cidadã americana ou não? Não, aí tem um processo, né? Você tem que aplicar para várias documentações. Precisa aplicar primeiro para sua autorização para trabalhar, depois disso você aplica para o que eles chamam de green card, e aí depois do green card você aplica para outro green card, e só quando você tiver esse outro green Nossa. card que você pode tentar aplicar para cidadania.
É burocrático, hein? É, burocrático. Mas a gente faz a mesma coisa no Brasil com eles, né? Então, fica meio que Sim, naquela. Uhum. sim. Van, deixa eu te fazer uma pergunta. Você recebeu, no começo da nossa entrevista, você falou que você recebeu o apoio do teu irmão para você vir para cá, inclusive, e tal. Sim. Eu queria perguntar da tua mamãe, como que ela se sentiu isso no começo, porque eu acredito que ela deva ter sofrido. Meu irmão, o Lucas, ele ficou 1 ano e 4, 1 ano e 5 na Austrália. E meus pais, eu e meu irmão Gabriel, a gente sentiu falta, só que a gente é irmão, amor de irmão, né? Amor de mãe e amor de pai, a gente sabe que é diferente. Eu queria saber como que tua mãe se sentiu durante esses 6 anos. Eu sei que ela já foi para aí, mas ela, às vezes, o coração dela aperta, tipo, pede para voltar ou ela entende? Então, o Valmir, antes dele falar pra mim que ele queria que eu viesse para os Estados Unidos, ele foi consultar a minha mãe, né? Ele perguntou pra ela primeiro o que que ela achava e ela super apoiou, porque a minha mãe nasceu na Bahia e ela foi para o Rio de Janeiro quando ela tinha 18 anos. Então, quando ela me viu indo para os Estados Unidos com 20 anos, mas já, sabe, com nível intermediário de inglês, ela falava para todo mundo que eu já entendia muito mais, né? Ela tinha que estar preocupada com ela mesmo, que veio da Bahia para o Rio de Janeiro, que é, tipo, totalmente diferente, com 18 anos, né? Tipo, menina da roça. E ela falava, a Vanessa já é da cidade, não vai ser uma coisa tão grande. Então, ela sempre incentivou. Ela sentiu muita falta no começo, né? A gente não tinha o FaceTime, né, para fazer na época. A gente falava por Skype, eu comprava creche no Skype para poder ligar no telefone de casa mesmo, para poder falar com ela. Então, acho que o começo é sempre muito difícil, só que com 6 meses aqui eu fui pro Brasil visitar. E aí eu fui pro Brasil em 2014 mesmo, eu fui visitar, depois voltei em 2016. Então, eu sempre fui visitar, eu acho que isso ajudou bastante também. Sim, sim. Eu acho que, apesar de ter saudade, acho que os nossos pais, eles torcem para o nosso sucesso, né? Então, se ela vê que você está feliz aí, que você está realizada, eu acho que isso acaba, como é que eu posso dizer? Acaba preenchendo ela, né? Sim, exatamente. E ela não pede para eu voltar, não. Por ela, eu fico aqui. Eu que falo que eu vou, né? Porque eu e o Carlos, a gente tem planos de mudar para o Brasil por um tempo. Mas por ela, eu ficava aqui. Ela tá bem agora com um monte de neto. Não, não liga mais. Agora ela está meio despreocupada. É, agora não tem mais problema. Ô, Van, você ficou trabalhando durante 3 anos como babá, certo? Isso. Depois do au pair, mais 3 anos. Certo. Aí, você já está formado ou você ainda está cursando a faculdade? Não, eu ainda tô cursando a faculdade. Porque aí nesse Tá. trajeto a gente acabou comprando a casa, então eu dei não uma pausa, né? Continuei fazendo a faculdade, mas não com tanta frequência, porque você pode pegar as aulas que você vai fazer cada semestre, né? Você não tem uma grade fechada. Então eu acabei indo mais devagar nesse tempo e agora eu tô voltando com tudo, mais 1 ano e meio aí termina a faculdade. Ah, falta pouquinho. Eu também, 1 ano e meio aqui eu termino. Você já está num trabalho que está na tua área, né? Você está trabalhando com o que hoje? Eu trabalho como assistente de gerente, acho que seria o nome em português, para uma empresa de empréstimos pessoais. Então é um pouquinho na Hum. minha área, né? Não é totalmente na minha área, mas tem um pouco a ver, sim. Durante esses 3 anos, antes de você estar nesse emprego, tá, bateu tipo um saco cheio, porque é um trabalho que é mais braçal, é um trabalho que demanda muito mais, acredito que tem que ter, acho que muito mais paciência, trampar com babá. O Lucas, o meu irmão, ele foi para a Austrália e ele trabalhou durante muito tempo, ele trabalhava, fazia faxina, fazia isso, tudo aquilo. Eu queria saber de você, se durante esses 3 anos deu uma, sabe, uma saturada, no sentido de tipo, caramba, eu tô exausto. Ah, sim, com certeza. E principalmente de você ficar muito tempo na casa dos outros, você não consegue ficar muito tempo na sua casa, né? E aí você fica cuidando tanto de criança dos outros, e por mais que você. Porque cuidar de uma criança é diferente de você educar uma criança, né? Então eu podia cuidar, mas tem uma linha onde eu não posso fazer algo que os pais não façam, né? Então eu acho que, tipo, birra, sabe, de criança, coisa que, ai, meu filho não estaria fazendo, e aí eu vejo a criança dos outros fazer, e você não pode fazer nada. Tava me deixando de saco Sim, cheio. Eu pensei, meu, se eu quiser ter filho um dia, eu preciso parar, sabe? Não vai dar pra continuar trabalhando de babá. Porque senão eu vou chegar numa fase que eu não quero mais ter filho, né? E eu amo criança, sim. então pra mim já tava na hora, assim, era o momento exato pra parar. Você pensa em ter filho? Ah, sim, com certeza, quero 4, igual minha mãe. Pra quem tava assim, se eu quiser ter um filho, daqui é 4. Não, eu sempre quis ter 4, né? Eu não queria perder essa vontade.
Ah, tá, entendi. Eu quero ter, acho que dois tá bom, dá muito trabalho, meu Deus do céu. Ah, não, dois é muito chato. Eu vejo o Carlos com a irmã dele, aí é tudo é só, ai, é meu irmãozinho, ai, é minha irmã, minha irmãzinha. Eu e meus irmãos, a gente briga hoje, aí amanhã só fala com um, aí depois, mas ainda tem os outros três, então não tem muito, sabe? Não tem muito Aqui também drama. acontece a mesma coisa, porque aqui a gente também é família grande, somos em três, né? Então, tipo, a gente nessa quarentena a gente está convivendo muito, então, tipo, a gente não discute, mas discute e já faz as pazes no mesmo instante, entendeu? Isso que eu acho legal. Olha o Joselito falando, não faça isso, ter quatro filhos, era isso. Não, mas, meu, mas isso é legal. Agora imagina se fosse só você e o Lucas. Aí vocês brigam, aí não tem mais com quem brincar. Agora você pode Sim. virar pro seu irmão, pro Gabriel, e falar assim: ah, Gabriel, vamos brincar aqui, vamos deixar o Lucas sozinho. Aí o Lucas vai ficar tão bravo que ele tá sozinho que ele vai querer fazer as pazes, entendeu? Meio que força vocês Sim. a voltar a se falar, entendeu? Quando você tem mais um outro irmão. Agora, se é só os dois, não quer brincar, não brinca. Aí fica lá, um de cada lado É, só. eu também acho. Eu mesmo não me imagino tendo um filho único e nem sendo filho único, porque eu acho que deve ser muito chato, mas é porque é criação, né? Você está acostumado. Sim, exatamente, a criação. Mas, meu, acredita em mim. Ainda mais como pai, você não quer brincar com as crianças o tempo todo. A criança tem uma energia que eu não sei da É. onde vem. Então é bom ter irmão. Você fala assim, vai lá brincar com seu irmão. Vai lá, vai lá. Sim. Acaba dando uma ajuda. Van, a Tainá está assistindo a gente, eu vi que ela fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou qual é a carga de trabalho que você tinha aí nos Estados Unidos, se é diferente daqui, tanto no seu emprego como babá e nesse seu emprego atual. Como que é a carga de trabalho aí? No au pair, na verdade, ele é a mesma do Brasil, né? São 45 horas que você trabalha. Já no, em qualquer outro trabalho, são 40 horas e qualquer hora depois da 40 horas é tempo extra. Então seria 40 horas semanais. 40 horas, entendi. E agora, falando sobre esse seu emprego atual, que eu imagino que você deve estar realizada, né? Tá trampando na tua área, por mais que às vezes não seja algo dos teus sonhos, é algo que, bom, um objetivo concluído, né? Então, eu queria saber primeiro de você se você pensa em crescer nessa empresa que você está, ou sair um pouco, ir para outra área, ou isso tá te dando outros objetivos ou outras vontades. Eu não pretendo continuar na empresa que eu tô, eu pretendo ir para uma empresa que seja maior, né? A empresa que eu tô, eu vejo muito como uma empresa para se começar, sabe? Você é imigrante, aí você só tem experiência no Brasil. Eu fiquei muito tempo cuidando de criança, então eu precisava ter alguma coisa no meu currículo que ficasse bonito e que desse uma impressão boa, sabe? Porque, por exemplo, eu vim aqui para os Estados Sim, Unidos e só falava português, né? Tava aprendendo inglês ainda, mas não posso considerar que eu falava inglês. Tava aprendendo inglês. Mas hoje já falo inglês e espanhol fluentemente também. Então, ter uma empresa onde eu pude meio que desenvolver, né, esse dom. Porque uma coisa é você falar um idioma e outra coisa é você falar esse mesmo idioma num tom de negócios, né? É uma linguagem diferente. Então, para mim, essa empresa que eu tô agora era uma empresa só para começar mesmo, né? Eu sou muito grata pela experiência que eu tenho lá, né? Mas eu não vejo a hora de avançar. sim. Acho que é sempre bom a gente pensar em evolução, né? Eu acho que. Inclusive, duas pessoas perguntaram aqui, que eu até achei interessante também a pergunta. Porque não adianta, o pessoal, a gente vive aqui, então a gente sempre compara, a gente quer saber sempre o que acontece aí. Com relação 13º e férias remuneradas, tem aí normalmente? Como é que é? As férias remuneradas depende de cada empresa. O que geralmente as empresas dão são 2 semanas, e aí você. Só que aqui não é assim, tipo, você tem que ter um ano na empresa e aí você pode tirar férias. Não é assim. Você pode tirar férias geralmente depois de 90 dias que você está na empresa, só que aí você só pode tirar o tanto de dias que você já acumulou, né? Que as férias vão acumulando a cada tempo. O mais comum são 2 semanas de férias. Algumas empresas dão mais tempo. Por exemplo, o Carlos ele tem 7 semanas de férias no ano. Em relação ao 13º, não existe aqui nos Estados Unidos, porque aqui nos Estados Unidos nós somos pagos semanalmente, né? Então, quando você é pago semanalmente, alguns meses, como por exemplo, até agora o mês de julho, ele tem uma semana a mais. Então, quando você é pago semanalmente, o seu 13º entra nesses meses, porque você acaba recebendo um pagamento a mais, porque aquela semana, aquele mês teve uma semana a mais. Então, é só por isso que não existe o 13º. O 13º no Brasil existe porque no Brasil a gente é pago mensalmente. Então, faltam Sim, 4 entendi. semanas no ano para serem pagas. Por isso que existe o 13º.
Entendi. E esse lance que você falou das férias, que aí é mais acostumado 2 semanas, eu, particularmente, eu acho até melhor, porque acho que você curte mais. Você tem os 30 dias de férias e você pode diluir eles, ou eles são, na maioria das vezes, 2 semanas? Não, são sempre 2 semanas, a maioria das empresas. As empresas às vezes te Ah, oferecem mais se você trabalha com eles há mais tempo, ou se a empresa, ou se você está numa empresa muito boa. Mas a maioria das vezes são só 2 semanas e não tem conversa. E aí isso acaba sendo pior, porque se você, por exemplo, no meu caso, eu nas minhas férias, eu gosto de ir pro Brasil. Só que eu não consigo ir pro Brasil por uma semana. É muito dinheiro para sair daqui pro Brasil. Então eu preciso de 2 semanas. E sim, aí não me sim. sobram férias para eu passar com o Carlos, entendeu? Então acaba não sendo Sim, bom sim. para mim. Sim, entendi. Não, é ruim. É que eu pensei que você podia diluir, entendeu? Tipo, eu tiro 2 semanas até completar, que ainda tenho. A minha mente está totalmente aqui, né? Então, É, não, duas infelizmente semanas. não. Certo, entendi. Van, falando assim um pouco, não só da sua área profissional, a gente está falando sobre isso, mas assim, em todas as suas áreas. Eu acho que se forem preenchendo coisas, você está fazendo uma faculdade em outro país, isso é uma realização. Acho que comprou sua casa, né? Sim, comprei Isso minha também acaba casa. sendo uma realização muito grande. Você está trabalhando na sua área. Hoje, qual é o seu próximo objetivo, assim, que você quer alcançar? Meu próximo objetivo? US$ 1 milhão antes É, dos 30 anos. Não, mas eu tô falando sério, esse é isso meu aqui. próximo objetivo. Esse é o meu próximo Legal. objetivo. Porque eu faço economia, né? Meu negócio é investimento. Então, eu acho que a única coisa assim que eu tô focada mesmo nesse momento é isso. Mas fora isso, é terminar a faculdade, né? Eu já tô com 26 anos, então daqui uns 3 anos já tenho que começar a pensar em filhos, né? Em começar a aumentar um pouco a família. Mas eu acho que é mais isso mesmo, né? Graças a Deus, eu acho que tudo que eu tinha para completar na minha juventude eu fiz, né? Eu não tenho que reclamar, assim, graças a Deus, todas as oportunidades que eu tive eu peguei, né? Eu não deixei elas passarem. Então, eu acho que é, Certo. é mais isso mesmo. Começar a construir família, né? Amadurecer. Sim, sim, eu acho isso muito legal. Você está aqui buscando uma estabilidade. Eu acho que você vai pegando outras coisas, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Tem uma hora que eu acho que o mais difícil e o principal é você se manter em algo que você queira, né? Exatamente, exatamente. É conseguir aquela liberdade, sabe? Porque é aquela coisa também, não adianta esperar para ter filho ou ficar esperando, nossa, eu tenho que conquistar tudo isso antes de eu poder ter filho. A gente vê nossos pais, né? Nossos pais, com um pouco, eles faziam virar muito. Então, eu acho que esse é o nosso próximo foco, né? Depois do casamento, se o coronavírus permitir que a gente se case em algum momento, é, depois, Vai acabar, tô sentindo que vai acabar. depois do casamento seria isso mesmo, né? Começar a pensar em filhos. Certo, entendi. Van, você falou aqui sobre a sua faculdade, falta 1 ano e meio para você terminar. Eu tenho algumas dúvidas com relação à faculdade, e o pessoal aí também me perguntou, eu acho que as dúvidas batem. Como que com relação ao pagamento da faculdade? É algo muito caro? É algo que foge muito? E existe faculdade pública aí? Não? Como é que funciona? Não, não existe faculdades públicas aqui. Todas as faculdades são pagas. E em relação ao preço, eu acho muito parecido com o preço do Brasil. A maior diferença que você vai encontrar aqui é essa questão da grade. Como você pode escolher as aulas que você vai fazer, você pode escolher assim, poxa, num semestre eu acho que eu vou ter um pouco mais de dinheiro, eu posso pegar mais aulas. Ou num semestre eu acho que eu vou ficar meio apertado, então eu vou pegar menos aulas. Né? Então você consegue meio que escolher, mas igual eu falei, né? Cada aula geralmente são de 3 a 4 créditos, né? E geralmente você paga por crédito aqui. Então, uma aula costuma custar de US$ 1.000 para mais, depende de cada faculdade. Tem faculdade que custa menos, tem faculdade que custa mais. Só que quando você fecha um semestre, você acaba pagando, tipo, o máximo que eu já paguei aqui num semestre foi pelo menos uns US$ 6.000. Mas aí, se você for pensar no Brasil, você ganhando em real, num semestre, você também acaba pagando uns R$ 6.000 de faculdade. Então, eu acho bem parecido, né? Não dá para você converter, porque converter você vai te dar um número assim absurdo que você vai falar assim, nossa, eu nunca vou poder fazer isso. Mas se você mora aqui, você ganha em dólar, então você precisa pensar em dólar, você não pode ter essa mentalidade de converter. Então eu acho bem parecido. A maior diferença é que o ensino acaba sendo melhor. Então, mesmo que eu vá numa faculdade mais fraca aqui, meu ensino é melhor do que se eu fosse uma faculdade mais fraca no Brasil. Sim, sim, sim. Sim, aí é um problema que a gente tem desde muito cedo, né? Uhum. E
tenho uma pergunta para te fazer, embora eu acho que eu já sei a resposta, mas eu tenho que perguntar, porque senão não teria como. Você pensa em voltar a morar aqui no Brasil ou não? Se eu pudesse voltar a morar no Brasil, assim, se fosse só uma escolha minha, nós estaríamos fazendo essa live aí da sua casa. Eu sou apaixonada pelo Brasil, sempre fui, sabe? Não tive nenhuma ilusão. E como eu falei, eu nem queria vir pra cá. Então, eu não tenho essa coisa de tipo, ai meu Deus, os Estados Unidos é isso, e o Brasil, sabe? Tipo, ah, os Estados Unidos tá aqui, o Brasil tá aqui. Eu nunca tive isso. Eu sou completamente apaixonada pelo Brasil, e se fosse só por mim, eu ficaria lá. E como eu já falei, né? Eu e o Carlos, a gente tem intenção de ir. Então, mesmo antes da gente ter filhos, a gente quer ir para o Brasil por um tempo, ficar um tempo no Brasil, e porque é só nós dois, né? Então é mais fácil de você Sim. decidir. E aí a gente vai ver por lá. Tanto é que a gente não tem isso preso na nossa cabeça, tipo, ah, nossos filhos precisam nascer nos Estados Unidos. Não, porque mesmo se nossos filhos nascerem no Brasil, o Carlos é americano, eles vão carregar essa cidadania americana, e a mesma coisa aqui, se eles nascerem aqui, eles vão carregar essa cidadania brasileira. Então, isso não interfere, né? Então, a gente não é muito apegado, mas a gente quer ainda ir ficar no Brasil e depois decidir onde a gente vai querer morar. Eu achei muito legal isso que você falou com relação a valorizar o país de onde você veio, entendeu? Eu acho que eu sinto que às vezes falta muito isso em nós aqui. Eu queria até te perguntar um pouco a respeito disso. Você acha que a gente coloca, tipo, os Estados Unidos, os americanos, em um pedestal assim, nos diminuindo a nossa cultura? Você sente isso um pouco com relação a nós brasileiros? Sim, com certeza, com certeza. Isso é muito notável, sabe? Muito notável. As pessoas acham que, nossa, o dólar, olha só o valor do dólar. Aí já fala, nossa, o real é um lixo. Mas não é, meu, olha o peso. O real já é maior que o peso, sabe? As pessoas não têm essa noção, né? De que. E ainda tem essa questão de, tipo, o Brasil ele é tão grande, que aqui nas Américas, ele é o único país que é tão respeitado quanto os Estados Unidos, se você pensar. Os Estados Unidos trata o Sim. México como se fosse lixo. Trata a América Central como se nem existisse. Eles nem falam sobre a América Central, excluindo o mapa. Sabe? Tipo, você não vê eles falarem dos outros países, assim, mesmo no jornal, assim, você não vê eles falarem. E eu acho que falta muito disso, assim, do brasileiro. E o americano, mesmo que os Estados Unidos esteja errado, ele vai lutar pelos Estados Unidos, sabe? Depois eles se acertam, mas eles vão lutar. A briga deles é que essa terra é deles. E às vezes eu acho que falta isso no brasileiro, sabe? Entender que é nosso e que a gente pode ser, e que a gente pode acontecer, independente de qualquer outra coisa, só depende de você, né? Você pode ser a sua primeira mudança, né, no mundo, pode começar de Sim. você mesmo. Sim, o que eu acho que é muito louco também, porque eu inclusive coloquei como tema e como arte do nosso, uma brasileira na América. Porque realmente o pessoal cita as pessoas que nasceram nos Estados Unidos, eles são americanos. Mas todo mundo que está dentro da América, a gente é considerado americano, mas só eles são intitulados, assim, fica numa linguagem como os americanos. Uma brasileira, tipo, como eu coloquei no nome, uma Sim, brasileira na América. sim, e isso não é nem só culpa das pessoas daqui também, né? Porque o que Nossa, acontece também. é. Não, mas é que assim, na escola, quando eles aprendem os continentes, eles não aprendem nem que existe o continente americano, e aí o continente americano tem América do Norte, América Central e América do Sul. Não é assim que eles aprendem. Eles aprendem que existe América do Norte e América do Sul como dois continentes diferentes. Então, eles se separam. Eles mesmos já se acham superiores. O americano tem isso. Ele se acha superior. Tanto é que é a maior briga. Você vê assim, juntar americano e brasileiro, eles falarem, ah, mas na o continente da América do Sul, aí você fica, continente da América do Sul? Não, são as Américas e somos um só. Então, vem até deles isso também, essa separação, né? Esse ego. Sim, 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 entendi. Van, a gente conversou um pouco antes dessa entrevista, a gente tinha batido um papo e eu tinha te feito uma pergunta para você que eu fiquei muito feliz com a resposta. Eu acho até legal a gente falar um pouco sobre ela aqui, porque muita gente também me perguntou sobre isso. Eu tinha te perguntado se você tinha sofrido algum tipo de preconceito, alguma situação embaraçosa aí nos Estados Unidos. Fala um pouco sobre isso, porque às vezes a gente tem uma visão também de algo que às vezes não acontece. Eu queria que você, como a gente está tendo essa voz aqui tem 28 pessoas nos acompanhando. Acho que é legal a gente falar sobre isso, até porque a gente está vivendo um momento onde muitas coisas estão acontecendo e aconteceram tanto aqui como aí também. Então, eu queria que você falasse sobre um pouco sobre isso, sobre essa recepção dos americanos com você. Então, eu nunca tive problema nenhum. Eu acho que, principalmente a questão de ser muito extrovertida,
né? Ajudou muito. E eu não tinha problema, sabe? Eu acho que quando eu vim aqui e eu não falava muito inglês, as pessoas falavam comigo, me corrigiam, eu não ligava, sabe? Eu não achava isso. Mesmo que a pessoa quisesse, sabe, dar risada de mim, eu não me ligava nisso. Eu ficava, tudo bem, aprendi agora a palavra. Tipo, eu dava risada dos meus próprios erros. Então, graças a Deus, eu nunca Sim. tive nenhum problema, assim, que fosse realmente racial, né? E é igual eu te falei que as únicas 2 vezes que eu posso contar que as pessoas falaram mais, assim, da questão da minha cor foi uma vez que eu tava numa loja com meu irmão, e o meu irmão, ele é branquelo, né? O meu irmão mais velho, o Valmir, ele é bem branquinho. E aí, ele lá, todo branquelo, e eu morena, do cabelo cacheado, ele cabelo liso. E aí, eu fui falar com o vendedor, falei assim, que eu tô pegando isso aqui pra minha sobrinha, não sei o quê. E o vendedor olhou pra mim e falou assim, sua sobrinha? Você, irmã dele? E aí, eu olhei pra cara do vendedor, né, de tipo, o que você tá querendo dizer? Aí ele, não, 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 desculpa, desculpa. Aí eu fiquei, meu, sabe? Tipo, só para, me chama outra pessoa, sabe? Tipo, nem precisa falar nada. E outra coisa que é bem nada a ver do americano é que eles acham que a pessoa negra não queima de sol, que a gente não precisa de protetor solar. E aí o meu chefe uma vez, logo na minha primeira semana de treinamento, falou assim, não, mas negro não queima. Eu falei assim, como assim negro não queima? Aí ele, não, isso é uma coisa que todo mundo sabe, negro não queima. Eu falei assim, não. E isso que você tá falando é bem racista, primeiramente, senhor. Negro queima. Negro queima. Não é porque eu sou morena que eu não queimo, né? Mas eu falo com o Carlos que eu nunca percebi que eu era negra até eu chegar nos Estados Unidos, porque isso é tipo assim, eles te separam, né? E é uma coisa cultural, mesmo que não seja de uma forma ofensiva, eles te separam. Você tem as coisas de pessoas brancas e você tem as coisas de pessoas negras. Isso é para tudo, é para sapato, para roupa, para loja, para restaurante. Eles separam, né? E eu falo pro Carlos, eu falo assim, eu nunca tive essa separação tão grande, vista de forma tão distinta como você vê aqui nos Estados Unidos. Porque no Brasil a gente não tem esse sentimento. Pô, eu compro pão na padaria, mas compro preto, compro pardo, compro asiático, compro qualquer um. Né? E aqui não, sabe? Esse tipo de restaurante é para os brancos, esse tipo é para os negros. Caramba, é maluco pensar que ainda existe esse tipo de pensamento, né? Às vezes até inacreditável, mas é porque eu acho que, às vezes, do jeito que você está falando, é muito mais direto aí, e aqui pode ser que aconteça as coisas até indiretamente, né? Às vezes é um pouco mais, não tão nítido quanto aí, né? Sim, exatamente. Aqui eles são bem, bem nítidos, sabe? Eles deixam claro. E se uma pessoa quiser ser racista com você, ela vai ser racista realmente. Tipo, o Carlos, ele contou uma história pra mim de um amigo dele que o menino, a mãe é branca e o pai é negro, né? E o menino nasceu branquelo. E aí, uma vez, o pai estava dirigindo com o menino no carro e o menino no banco de trás, a polícia parou ele. Aí falou assim, senhor, sai do carro. Aí eu falei assim, nossa, mas por quê? Né? Eu falei assim, não, sai do carro. Aí pegou o menino, sabe? Ele falou assim, a gente vai levar o menino com a gente. Eu falei assim, mas por quê? Ele é meu filho, por que você tá levando ele com a gente? Não, senhor, ele não é seu filho, a gente vai levar ele com a gente, você sequestrou esse menino. Ele falou assim, é meu filho, sabe? Tipo, o que vocês estão fazendo? Esse menino é meu filho. Eles levaram os dois pra delegacia. A mãe do menino teve que ir até a delegacia e falar, é o meu marido e esse é o nosso filho. Pra ele, porque eles levaram o menino pra delegacia. Então, aqui, quando alguma coisa vai acontecer em relação a racismo, ela é muito furiosa, sabe? Eles não têm, tipo, aconteceu isso, assim, não. Se a pessoa for ser racista com você, ela vai ser diretamente. Sim, entendi. Eu acho que é um problema que é cultural e precisa ser desconstruído, né? Enquanto a Sim, gente não desconstruir isso culturalmente, as coisas não vão mudar. Pode ser que haja mudanças, às vezes, nos nossos olhos, mas as coisas, às vezes, acabam acontecendo e a gente não percebe, o que acaba dando no mesmo, porque acaba havendo separação e acaba havendo algo que é ridículo, é desumano, né? uhum, exatamente, exatamente. Van, vamos mudar um pouquinho de assunto? Eu Bora. quero que você fale para mim uma coisa que você sente falta no Brasil, que você acha que aqui é um pouquinho, como que eu posso dizer? Eu não queria usar essa palavra, mas assim, eu acho que isso no Brasil é melhor do que aqui. Eu sinto falta disso. Eu queria isso aqui nos Estados Unidos. Tem alguma coisa que você sente bastante falta? Nossa, vários. Eu posso fazer uma lista. Quando venho do Brasil, eu só venho com comida na minha mala. Açaí, gente, açaí é uma coisa que não existe fora do Brasil. O açaí daqui é horrível, Nossa, porque o açaí é uma fruta brasileira, né? Então você não encontra. O que encontra aqui está muito processado. Então, açaí, pão francês, linguiça. Meu, as linguiças daqui são terríveis. As linguiças do Brasil são muito melhores. nossa. Eu posso fazer uma lista muito, muito grande.
A alimentação daí, ela é diferente. Tipo, quando você chegou, Fini, a eu quero amiga me falou referir Fini. ao que ela falou? O Fini não tem aqui, gente. Ah, É verdade. sério que não tem? Não, Caraca, eu não sabia disso. não tem. Todo mundo me Nossa. dá de presente toda vez que eu venho, que eu vou aí. Quando você chegou aí, Ivan, tenho duas perguntas para te fazer sobre a alimentação. Quando você chegou aí, você engordou ou você emagreceu? Porque eu acho que deve ter tido uma diferença muito grande na sua alimentação. E o que é o feijão e arroz daí, por exemplo? O que eles mais comem no almoço? Porque aqui, praticamente todos os dias do almoço, feijão e arroz, ou às vezes macarrão, mas basicamente feijão e arroz. Tem alguma coisa em específico que normalmente eles almoçam? Sanduíche. É sanduíche. Nossa, É pão com pasta de amendoim e geleia. É o mais comum aqui no caraca. almoço americano. É um sanduíche, assim, um sanduíche frio ou um sanduíche só com geleia ou sanduíche, assim, é o que eles mais comem. Até que a maioria dos restaurantes no almoço servem sanduíches, né? O Subway aqui é sempre Nossa. lotado na hora do almoço, né? Eles gostam, né? Ah, eu gosto de sanduíche, mas na moral, às vezes deve dar, você deve ficar por Não, aqui. Você quer comer uma comida. não eles gostam de um sanduíche. Eles amam. E Ivan, me fala uma coisa. hum, Não, pode completar. não, eu ia falar que você perguntou se eu emagreci ou se eu engordei. No começo eu engordei, aí eu emagreci, aí eu casei, aí eu engordei de novo. Mas no começo o que mais me pegou foi a questão dos donuts, né? Porque no Brasil eles são caros. E aqui com seis Sim, dólares, meu, você compra uma caixa. Então eu e é muito comia. bom. E aí, tipo assim, o que acontecia, né? Meu, como eu ganhava pouco, eu comprava e eu não queria dividir com as crianças. Sabe assim, essa mentalidade era uma mentalidade sem infantil, assim, eu não queria dividir com as crianças, eu levava o meu quarto. E aí eu comia sozinha. E, meu, quem é au pair vai se identificar, porque a gente tem tanta comida no quarto, a gente faz assim, estoque. A família compra uma comida que a gente gosta, a gente ó, leva tudo pro quarto. Então, foi mais isso, assim. Donuts e McDonald's, meu. McDonald's também muito barato aqui. Nossa, isso aí é um bagulho que as pessoas falam e eu fico até curioso, né? Porque aqui o McDonald's, se eu falar pra você, o negócio tá uma facada, tá? É como se fosse hambúrguer artesanal o preço aqui no Brasil. Mas é muito melhor, né? O hambúrguer daqui, assim, do McDonald's, ele é bem É? ruim, né? Comparado do Brasil, não tem nem. É bem ruim, mas a gente come e é muito barato, sabe? Você consegue. Até outro dia eu fui com o Carlos no Burger King. E aí lá com ele eu peguei. A gente pegou dois Acho, combos por tipo acho cinco muito chique dólares. você falar, eu acho muito chique você falar Burger King, porque eu falo Burger King, Burger King, eu falo, caraca, negócio, não, o negócio e cabe na tua boca, sabe? Porque eu falo Burger King. Mas a gente vai chegar nessa parte das pronúncias. Eu quero saber de você, eu queria que você desse um conselho para quem quer fazer intercâmbio, o que você pode falar para essas pessoas, seja para quem quer para os Estados Unidos, para quem quer mudar de país, dá um conselho para esse pessoal aí, porque eu sou inclusive uma dessas pessoas, é um desejo que eu tenho. Eu acho que você só tem que ir de cabeça, né? Não tem muito o que falar. Muitas pessoas, até mesmo no meu trabalho no Brasil, falavam assim: ah, você nunca vai para os Estados Unidos, você nunca vai fazer isso. E às vezes essas palavras se tornam tão fortes na gente que as pessoas desistem até de pesquisar. O programa do Au Pair tem muitos altos e baixos, mas ele é um programa acessível, meu. Igual eu te falei, por R$ 3.000 você consegue se inscrever no programa. Né? E aí é um É programa que ainda bacana. quando você chega aqui, você ainda vai continuar recebendo. Então você consegue fazer várias coisas. E tudo depende do seu foco. Tipo, meu foco foi estudar. Mas eu tenho uma amiga, ela tá até assistindo a Leda. Meu, a Leda, ela foi pro Caribe, ela foi pro México e tudo daqui, enquanto ela tava vivendo aqui. Então, sabe, não se prenda ao que as pessoas falam de tipo, ah, você não consegue. Consegue. E pode me chamar se precisar de pergunta. Eu sei que eu não gostava de responder, e eu peço desculpa, porque eu odiava esse tipo de pergunta antigamente. Hoje em dia, Deus tocou meu coração, mas eu não tenho mais problema com isso. Você pode me perguntar que eu respondo. Eu vou perguntar, pode deixar. Van, falando até um pouco sobre como a gente se conheceu na igreja, né? A gente se conheceu na igreja, eu conheço tua família, você conhece a minha família. E aí a gente até estava trocando uma ideia sobre isso, você me contou algumas coisas curiosas sobre como são as igrejas aí, né? Fala um pouquinho disso pra gente, como que é a diferença, porque às vezes a gente tem um pensamento de como as igrejas são aí, na verdade é completamente diferente. Fala um pouquinho para mim como que são essas diferenças aí nas igrejas. Então, meu, as igrejas aqui, primeiro que a gente tem, ainda mais a gente que é pentecostal, a gente acha que todas as igrejas vão ser igual o Jesus Culture
ou a Betel, lá, sabe? A gente sempre acha que vai ser assim, mas não é, né? A primeira igreja que eu fui era uma igreja batista pequenininha, sabe? Bem tradicional. Mas aí era como eu vivia em Bui é uma cidade de negros, né? Então a igreja era inteira negra. Eu nem lembro se tinha algum branco dentro daquela igreja, sabe? Ela era inteira negra, mas ela era bem fechadinha. E aí depois eu fui numa outra igreja que eles eram igual filme meu. Sabe aquele filme. Como que é o nome desse filme em português? Aquele filme das freiras. Aqui em inglês é Sister Act. Aquele que tem a. Puxa, acho que passou na Globo esses Que dias. eles cantam Só que eu não Happy lembro. Day, sabe? Sabe qual que Sim, é? sim, sim. Mais Então, moralzão, assim, mas... né? sim, meu. E aí você tem umas igrejas, assim, de negro, assim, que são mais renovadas, né? Elas são exatamente assim, meu. Você entra na igreja, você fica, eu levei minha mãe no Natal, ela ficava, meu Deus, meu, que sensacional. E o mais legal é que, assim, a pessoa começa a cantar e aí ela tá, sabe, atingindo uma nota, assim, super alta, a galera começa a levantar, bater palma, falando, é isso aí, vai lá, você consegue, sabe, pra estimular a pessoa a continuar. Aí a pessoa termina de cantar, todo mundo senta de novo, assim, quieto, sabe, tipo, como se nada tivesse acontecido. E aí você tem as Entendi. igrejas que são mais modernas, né? Igual eu falei, a igreja que eu vou, eles chamam de sem denominação. Então, basicamente, igual a igreja do pastor Renato, né? Que é uma igreja que não é vinculada com nenhuma outra igreja, tipo Assembleia, Batista. Então, por isso que eles chamam de sem denominação nesse sentido. E aí eles são mais modernos, né? Eles são mais, tipo, estilo Betel, porque esse é o estilo que eu gosto. Mas uma coisa que eles também falam muito engraçado, e tem até um programa de TV que tem um episódio sobre isso, que a televisão, a igreja de branco geralmente dura 1 hora, sabe? Assim, da pessoa assim, que é mais jovem, mas mesmo assim, tipo as antigas, dura 1 hora. A igreja tradicional de negro, geralmente, meu, você fica lá o dia inteiro, meu. É 5 horas de culto e o culto não acabou Nossa, ainda. que da hora, que da hora. Van, caraca, vou fazer, eu vou correr aqui, porque tem, depois de 1 hora, a live, ela foge. Nossa, por mim, eu estaria conversando com você umas 3 horas aqui, porque o papo tá rolando tão natural, mas, meu, eu vou fazer uma brincadeira com você, como é que eu falo e como é que é, tá? Tá Com bom. algumas palavrinhas, você corrige minha pronúncia, tá? Fechou, fechou. Aqui, no celular da maçãzinha, eu falo Apple. É, não é Apple, é um erro americano, um erro brasileiro. Então a gente fala mais Apple. Apple, beleza, já aprendi. Apple. É, mas não é Quando também eu um A compro muito calça, A, né? É um Apple. É quase um E, mas não chega a ser um E, um Apple. Apple. É mais no fundo da boca, Tá. assim, Apple. Apple. Melhorou. Quando eu vou comprar calça jeans, eu gosto de comprar calça jeans na Levi's. Levi's. Aí, não, Levi's. essa é muito diferente. Levi's. 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 Levi's, tá. E aqui os óculos, Ray-Ban. Ray-Bans. Meu Deus do céu, é muito diferente. Ray-Bans. Ray-Bans. Caraca, nossa, é muito diferente. Ivan, eu quero te agradecer. Nossa, passou muito rápido, eu estou impressionado. Eu tinha até mais perguntas para te fazer, mas já está quase batendo uma hora, ela encerra automaticamente. Eu queria te agradecer muito, quero te dizer que foi um papo muito enriquecedor. Aprendi muito, tirei muitas dúvidas com você. Tenho um carinho muito grande por você, tenho uma admiração enorme por você ter conquistado as suas coisas aí. E aí, quero te desejar sorte. Tem um cara aqui que quer aparecer. Ó. Beijo! Quem quiser parte 2 é só comentar, gente. Que aí o Lula me convida de Isso, novo. comenta para ter parte 2. Porque eu acho que a gente surgiu muito mais assuntos que ficaram pendentes para a gente falar. Então eu queria te agradecer, porque ela vai encerrar, acho que daqui a 1 minuto ela encerra. E eu estou muito feliz com esse papo. Rolou tudo muito bem. Você é uma pessoa que eu tenho uma consideração enorme. A gente acabou se aproximando mais quando você foi para aí. Isso é muito louco. Sim. E eu quero te dizer que eu tenho um carinho muito especial por você. Ah, eu também, Luan. E continua aí nesse projeto, meu. Eu achei sensacional. Segue firme. Eu acho sensacional o que você faz pro pessoal da sua idade. E eu tenho certeza que Deus ainda vai te usar muito mais. Amém. Deixa eu, amém. Recebo. Muito obrigado, viu? Amém. Obrigado, Luan. Boa noite aí pra vocês, pessoal. Obrigadão por assistirem.
Beijo. Beijo, tchau. Ué, não cortou? Oi. Gente, esse foi o bate-papo. Vai encerrar daqui a 10 segundos. Eu agradeço todo mundo que assistiu a gente. Se quiserem parte 2, vai ter parte 2. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus. Para mais novidades da próxima entrevista.